Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas eu queria te convidar para a gente conversar sobre Tim Drake, Robin bissexual e toda a polêmica que está rolando em torno disso. Bora nessa? Antes da gente começar, aquele pedido de sempre. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta. Se você depois não gostar do vídeo, você tira o like. Mas já deixa o like aí. Não começa antes de deixar o like, não. É importante pra gente. E além disso, eu vou te pedir para compartilhar esse link com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a crescer. O assunto de hoje é o Robin bissexual. Um assunto que causou grande polêmica aí no mundo geek e que eu vou debater aqui. Então primeiro eu vou explicar. É o seguinte, no quadrinho Batman The Urban Legends, a edição 6, o Robin, que é dessa vez quem está usando o manto do Robin é o personagem Tim Drake, ele se assumiu bissexual. Numa cena, digamos, a coisa mais simples do mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, dá uma olhada. É isso. E eu vou contextualizar a história. É o seguinte, Robin salvou o Bernard, que era uma espécie de grande amigo do Tim Drake, mas que não sabe que ele é o Robin. E ao ser salvo, Bernard, sei lá como é que pronuncia, falou que gostaria de continuar, seguir o encontro com o Tim Drake. E aí o Tim Drake, sem a fantasia de Robin, é óbvio, ele vai até a casa desse menino e quando eles estão lá, o Bernard convida ele para eles saírem, para eles terem um date. E bom, foi isso. E ele fala assim, essa é a grande revelação. Enfim, como era esperado, muita gente começou a protestar, e aqueles protestos que todo mundo sabe. Os valores da família, meu Deus, o que vai acontecer, as crianças e blá blá blá. Bullshit, né, gente? Qual é o problema? Qual é o problema de existir um personagem bissexual nos quadrinhos? Eu não sou um grande leitor de quadrinhos, inclusive as luminárias que fazem essa luz aqui, elas estão apoiadas sobre revistas em quadrinhos. Eu gosto de ler quadrinhos, mas eu não sou um cara que acompanha todos os arcos e todos os novos lançamentos, porque eu de fato não consigo. Eu vejo mais séries e filmes, mas eu também gosto muito de quadrinhos e principalmente o pessoal vai me indicando histórias, eu vou vendo na internet, vou tentando achar. O que acontece é que os quadrinhos, eles têm uma essência, eles têm uma história. E sobre isso eu sei falar um pouco. Os quadrinhos surgiram ali no contexto das grandes guerras, né, como uma peça de entretenimento para os jovens e também uma peça de propaganda. Ali eles davam os valores dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas e tudo. Basta ver que o Capitão América era um personagem que enfrentava nazistas, ele descia o soco em nazistas. O que são os X-Men, gente? Se não personagens que estão ali para mostrar que os diferentes convivem entre os humanos. E justamente por serem diferentes, eles são excluídos. Porque no fundo, o que é um mutante, se não alguém diferente? Os mutantes eles têm grande conexão com a comunidade LGBTQIA+. Mas ok, eu estou falando já de personagens de outra editora. Acontece que essa repercussão, né, essa revelação do Robin como bissexual, esse é o terceiro personagem que usa o manto do Robin nas histórias em quadrinho, gerou uma reação estridente. E sempre que tem essa reação estridente, o argumento é o mesmo, eu fico impressionado. Vocês estão descaracterizando o personagem. Seja se um personagem que era branco muda de etnia, vira asiático, é negro ou qualquer outra etnia aí. Seja se era um homem, vira uma mulher, seja se era hétero, vira gay, bissexual, transexual, o que quer que seja. É sempre o mesmo papo. Vocês estão descaracterizando os personagens. Aí eu vou chegar perto aqui da câmera para falar uma coisa muito importante. Gente, esses personagens não existem, eles não são reais. Você pode fazer o que você quiser com eles. Ao não serem reais, não existirem, tudo pode acontecer com eles, afinal está no reino do não verossímil. Ou as pessoas acreditam que algumas pessoas têm garras de mutante ou que elas voam e soltam laser pelos olhos. Vocês estão andando na rua assim e ocasionalmente falam, opa, peraí, tomar aqui uma aguinha. Não, vou não. Porra, tem um cara voando ali, soltando laser pelo olho. Porra, gente, não é difícil ver que isso não existe. São personagens criados e justamente por serem criados, eles podem ser completamente alterados o tempo todo. E além do mais, tem um outro argumento que eu achei sensacional. Além do vocês estão descaracterizando os personagens. Tem um argumento que fala assim, ele nunca deu indício de que era gay. Nota, ele não é gay, ele é bissexual. Ou seja, ele gosta de homens e mulheres. Mas enfim, né? Tem que explicar isso porque aparentemente as pessoas não entendem.
E ao falar que ele nunca deu indício, o crítico ou o comentarista, até um vídeo que circulou bastante nas redes sociais, ele deixou evidente para mim, até deu um tapa no microfone, talvez tenha feito um ruído, mas vamos lá. Ele deixa evidente para mim que ele não tem a menor ideia do que é a comunidade LGBTQIA+. Porque na cabeça dele, os personagens LGBTs ou LGBTQIA+, eles sempre tem que ser aquele máximo do estereótipo. Então, é o gay afeminado, é a lésbica masculinizada, sempre o estereótipo do estereótipo. E eu nem vou entrar num debate sobre gênero com ele, sobre o que é papel de homem, o que é papel de mulher. Se ele não consegue entender o básico do básico, imagina ter uma discussão real sobre gênero, sobre papéis de gênero e sobre toda a importância que isso tem na construção da sociedade. Esse tipo de pessoa não entende que gays não são sempre homens super afeminados. E se eles forem super afeminados, eles também podem ser super-heróis e não tem problema nenhum. Lésbicas não precisam sempre serem masculinizadas. E se forem, que bom. E se elas estiverem felizes com esse papel. Esse é o grande ponto. Então, se o Tim Drake nunca deu no arco aí que eles estão vivendo, nesse quadrinho aí, Batman The Urban Legends, se ele nunca deu sinais de que ele era gay, é porque ele nunca teve um comportamento afeminado. Aí eu tava vendo esses vídeos e os protestos falando, mas ele namorou uma mulher. Meu querido, essa é a definição de pessoas bissexuais. Pessoas que namoram mulheres ou homens. Essa revolta está ligada completamente ao preconceito. Completamente ao fato de que uma certa parcela dos consumidores de cultura pop não aceitam a diversidade. Eles não aceitam que um homem possa não ser o centro, um homem heterossexual branco possa não ser o centro de toda a narrativa. Que mulheres possam ocupar esse papel, que pessoas pretas possam ocupar esse papel, que LGBTQIA+, possam ocupar esse papel, pessoas gordas e toda a variedade que existe no mundo possam ser super-heróis. Eu estava dando uma olhada e vendo um pouco da repercussão. E acho que quando a gente fala de super-heróis, a gente tem que entender que super-heróis são ícones da cultura pop, são ícones que têm uma leitura imensa, principalmente adolescentes e pessoas mais jovens, que estão em formação do seu caráter. Ao terem contato com a diversidade, com a diferença, as pessoas vão se tornar e vão crescer pessoas muito melhores do que se elas viverem numa redoma, onde elas acreditam que somente um tipo é certo. Vocês já imaginaram quantas crianças LGBTQIA+, podem estar lendo esse gibi e vendo, poxa, eu posso ser LGBTQIA+, e além de tudo, ser um super-herói. Eu posso ocupar esse espaço que antes não me era permitido. Quantas pessoas negras podem ver um Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo, e olhar para o Falcão e pensar, cara, eu posso ser o Capitão América. Eu posso ser o que eu quiser, independente de eu ser negro, branco, pardo, roxo e tal. Bom, claro que eu estou fazendo um discurso aqui meio peace and love, sabendo que pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, têm muito mais dificuldade para conseguirem realizar, assim como as mulheres, enfim, todas as ditas minorias, que não são tão menores assim. Por isso eu vou ler aqui para vocês o comunicado que a DC fez quando ela anunciou, né, a chegada desse Robin bissexual. Ela comentou, porque, né, enfim, também não foi só no Brasil que a nerdolice imperou. É o momento em que fãs LGBTQIA+, foram, não através de subtextos, mas aberta e textualmente apoiados, pela primeira vez desde que Kate Kane foi expulsa do exército. É o momento em que um Robin, particularmente um Robin com história, legado de décadas de leitura, com codificação queer em seu cinto de utilidades, recebe a permissão de ser o ícone queer que sempre foi. Aparentemente, ao contrário do que essas pessoas estão falando, a DC acredita que o Robin sempre foi um ícone queer, né? E que seu cinto de utilidade. Eu não sei opinar sobre isso, eu realmente não conheço as historinhas do Robin. O que eu posso falar é que o personagem fictício, ele não tá ali só pra agradar você. Ele tá ali para transmitir uma mensagem, uma história, alguma coisa importante que vá além disso que a gente acredita. E acho que o fato de ter um personagem queer, né, bissexual nesse caso, ele está transmitindo uma mensagem de tolerância. E eu vou dar outro recado para você, meu caro amigo que está protestando, falando que a lacração ganhou. Porque tem essa frase de bolso, né? Pá, quem lacra não lucra. O que isso quer dizer? E eu vou te dizer que você está errado duplamente, porque isso não é lacração, para começo de conversa, e sim tem muito lucro. A DC não tá mais preocupada com você, cara. A DC não tá mais preocupada com a sua revolta. Você que hoje tem 40 anos, eu tenho 35, então eu posso falar, eu tenho local de fala aqui. Você que hoje tá aí protestando loucamente contra roubaram a essência do meu personagem. Não é você que é o alvo.
O alvo são as novas gerações. E as novas gerações têm uma visão muito mais aberta sobre sexualidade, sobre diversidade, porque elas estão sendo ensinadas sobre isso. E elas que vão comprar gibi. Não é mais você, não é mais a sua geração. A sua geração parou de comprar gibi e está tendo filho. Filhos que estão chegando com outro pensamento e querendo gibis muito mais abertos. Querendo ícones da cultura pop que representem o mundo que é hoje, o mundo atual. E isso, meu caro, não adianta você lutar contra, porque tu já perdeu essa batalha. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aí o que você achou. É claro, sempre com respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo vídeo.